Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos começar o dia sabendo de todas as notícias do campo da política e economia no Brasil com o nosso especialista Gustavo do Vale. Olá, amigos. Chegamos ao final da primeira semana de 2026, sem nenhuma grande novidade do ponto de vista econômico, a não ser o IBGE que divulgou ontem o resultado do setor industrial e mostrou que ele permanece estável, sem muitas modificações, com um crescimento acima de 2% ao ano. Do ponto de vista político, tivemos o recuo do Tribunal de Contas da União em relação a tal inspeção a ser feita no Banco Central. Recuo esse ocasionado por um recurso que o Banco Central fez, dizendo que esse tipo de decisão não poderia ser de um ministro e sim do colegiado. E como o colegiado está de férias, ninguém acredita que ele vai voltar, o colegiado inteiro, os 9 ministros vão voltar a trabalhar só por causa desse caso. Então houve realmente um recuo. Isso se deve à pressão que a sociedade fez, em especial o setor financeiro, sobre essa inusitada pressão de a gente não sabe ainda o tamanho dessa pressão, ou seja, quem são os autores, mas com certeza mais cedo ou mais tarde isso vai aparecer. E voltando ao nosso campo econômico, daqui a pouco o IBGE vai divulgar o IPCA de dezembro e, consequentemente, a inflação de 2025. Depois dessa divulgação, a gente vai ter, em relação a 2025, apenas o PIB, que será divulgado ainda nesse primeiro trimestre do ano. Mas a projeção dos economistas para o IPCA é na faixa de 0,32% em dezembro, fechando o ano, segundo relatórios Focus, com 4,32%. Acima da meta, que é de 3%, sem dúvida nenhuma, mas abaixo do teto superior da meta, que é 4,5%. Então, o presidente do Banco Central não vai ter necessidade de fazer uma carta ao ministro da Fazenda explicando as razões por que não foi cumprido a meta, dentro desse intervalo. Mas, e aí, pode fazer com que o Banco Central reveja a trajetória da meta Selic e possa ter aí condições de começar a descida da taxa ainda nesse mês de janeiro, na última semana, quando será a reunião do Comitê de Política Monetária. Mas já existem economistas, que prevê que a inflação de 2025 será na faixa de 4,26%, ou seja, um pouco menor do que o 4,32% estimado pelos economistas do relatório Focus. Mas tudo isso será divulgado daqui a pouco, vocês vão ter conhecimento por toda a imprensa, e na próxima semana nós podemos comentar como foi a inflação do ano, quais os setores que foram mais atingidos, quais os menos atingidos, e assim por diante. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até mais.